Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, torcedores e torcedoras do Sporting. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Olha só, vai ter um encontro, né, entre essas duas equipes, que são duas das maiores forças do futebol do Nordeste, né, na semifinal da Copa do Nordeste. Jogo que vai acontecer amanhã, em Pernambuco. Jogo que, para muitos, né, o Fortaleza é favorito em virtude de ser uma equipe da Série A, enquanto o Sport hoje é uma equipe da Série B. Então, eu quero comentar sobre esse jogo, sobre a minha expectativa para essa partida, o que poderá acontecer a meu ver, né? Mas antes, evidentemente, pedindo o seu like. Deixa o like, é importante. Às vezes a gente se esquece de deixar o like, é muito importante também. Compartilhe esse vídeo, chame seus amigos aqui para o canal, vamos fazer crescer este canal aqui. Vamos chegar a 150 mil inscritos até o final do ano, tá bom, gente? Também falar que este vídeo tem um patrocínio da o XBet, para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, né? Se você não gosta, tá tudo muito bem, mas se você curte uma aposta esportiva, por que não fazer a sua fezinha numa gigante no mundo aí, né? Do mundo das apostas, né? Recentemente começou a circular uma informação de que um grande jogador brasileiro aí, né, teria tido problemas com a casa de aposta, né? Meus amigos, quer apostar? Aposte por uma casa de aposta confiável. A XBet é a mais confiável do mundo, segundo a opinião dos europeus, né? Então, além disso, te trata como consumidor, né? Entrega rapidamente os seus lucros, né? Caso você ganhe uma aposta, pode pedir que vai entrar na sua conta imediatamente, independente do valor. Isso é muito importante, independente do valor, tá? Porque tem casa de aposta, se você ganhar R$ 100, você recebe o saque rapidamente. Mas se você ganhar mais de 2 mil, 3 mil, aí complica muitas coisas. Essa parada não acontece com a XBet. Não conhece? Usa o link que está no comentário fixado deste vídeo. E também coloque o código promocional XJOSA para você ter direito a um bônus de até R$ 3.000. Não é um nem dois, R$ 3.000 o bônus aí. Tá bom, gente? Dá essa força lá caso você curta uma aposta esportiva. O melhor momento, na minha opinião, é do esporte. Claramente. Tá? Se nós olharmos para a gestão, a gente vai olhar para um clube que está, em teoria, né, totalmente em frangalhos, em outro clube totalmente, enfim, num outro momento histórico, né, um momento histórico muito diferente, né, que está fazendo o clube crescer muito e tudo mais. Eu acho que um olhar atento para essas duas questões, vamos realmente encontrar um esporte que, do ponto de vista da sua organização institucional, ainda é um clube que deve muito para a sua torcida, né? Para o futebol do Nordeste, para o futebol do Brasil. As suas lições de casa básicas ainda não estão a serem feitas como deveriam. Isso é claro. Agora, quando a gente olha para o Fortaleza, a gente corre o risco de achar que tudo é perfeito. E não é. Não está tudo perfeito no momento. É que houve muitas conquistas recentes e elas dão a impressão para os desavisados que está tudo muito bem lá no PC. Não é bem assim. Tá? Há muitos erros sendo cometidos pelos gestores do Fortaleza. Até hoje, para alguns, muito poucos, porque o debate é complicado. O debate lá no PC, né, sobre algum tipo de problema é um debate realmente muito obscurecido, né? Poucos são aqueles que resolvem se candidatar a fazerem um debate sobre este assunto. Mas há erros, muitos erros também. E é até em virtude desses erros que o clube hoje, na minha opinião, está um tanto quanto parado nesse projeto de crescimento. Ao mesmo tempo, isso respinga claramente no futebol da equipe, né? As contratações, né, muito mal avaliadas, na minha opinião, né, feito pelo Fortaleza, né, e também há, certamente, problemas, né, de alguns jogadores que são bancados pelo técnico, né, são contratados sem uma devida avaliação, uma avaliação muito mais rígida, né, e esses jogadores tendem a ser bancados pelos técnicos em relação a outros jogadores que poderiam entregar um pouco mais e que já estão ali no PC há um bom tempo, né. Mas isso aí é a questão da gestão, né. Então, mas apesar disso, não dá para comparar Sport e Fortaleza hoje, né? O Fortaleza está num momento melhor ainda, apesar dos erros, né? Não é perfeito como as pessoas pensam, mas ainda está, certamente, não dá para comparar hoje esse avanço de gestão, esse choque de gestão que teve o Fortaleza e a necessidade do choque de gestão que o Sport também precisa ter, né? Do ponto de vista do jogo, o Sport já está melhor. Há uma crise certamente do jogo hoje do Fortaleza. A gente não percebe essa crise no jogo do Sport. Acho que em muito tempo mesmo, os torcedores do Sport não viam uma equipe entregando tanto futebol como agora. Entregando futebol, não somente futebol competitivo, mas ideias futebolísticas diferentes. A gente tem em uma equipe um técnico muito consagrado, né, nas emoções de muitos, né, que é o Vojvoda, que é de fato um treinador muito importante para a história do Fortaleza, mas que não está bem no momento. Mas não está bem mesmo, muito longe disso. Na minha opinião, inclusive,
Eu sempre falo isso. Acho que ele se abrasileirou, né? No sentido de que caiu a qualidade do trabalho dele. No sentido de que se acomodou muito a muitas questões. No sentido de que não tem coragem, e não tem, tá? Pode reclamar, pode xingar aí, pode xingar minha mãe, como vocês fazem aí, né? Não tem coragem de bancar a garotada, porque para mim é ausência de coragem você não bancar um garoto muito bom de 19 anos e fica apostando aí em jogadores com muito mais nome. Isso é falta de coragem, sim. Como também é falta de coragem definir quem é que cobra pênalti nessa equipe do Fortaleza. Então o técnico do Fortaleza hoje é parte também dessa crise do jogo, porque ele não é o mesmo de 2 anos atrás. Muito longe disso, né? O Fortaleza hoje pratica um futebol, né, de uma nota só, o futebol do vamos recuperar a bola e atacar, imprimir velocidade, ver como é que a gente chega ao campo de ataque, né? Este é o jogo do Fortaleza, é uma ideia defensiva se sobressaindo em relação ao jogo construtivo e ofensivo, né? E aí, na minha opinião, sobretudo um jogo bancado por alguns jogadores que não estão entregando tanta qualidade assim. De tal sorte que não tem como não ter crise. E a crise está estabelecida hoje no jogo do Fortaleza, não é à toa, né, que sofreu aí algumas derrotas, a eliminação da Copa do Brasil para o Vasco da Gama, para o time, né? Para o pedaço de time, o caco de time que é, hoje, infelizmente, o Vasco da Gama, né? Então, na verdade, a gente tem um problema no jogo de algum tempo, né? Esteve presente também na própria final ali da Copa Sul-Americana, em outros momentos também, né? Na final do campeonato estadual, né? Que foi derrotado pelo arquival, né? Mas as pessoas se recusam a aceitar esse tipo de coisa. É aquilo, né? Ganhou um pouco, tá tudo muito bem. Não tá tudo muito bem, não. Esse tipo de mentalidade está completamente equivocada, meus amigos. Por que não querer mais? Entendam, neste mundo competitivo, né? Para que um clube nordestino consiga tirar conquista dos clubes do Sudeste, consiga também ter suas conquistas importantes, né? Ele não pode ter uma mentalidade pequena, de que está tudo muito bem. Não pode ter essa mentalidade de que, olha, nós conseguimos alguma coisa nos últimos anos, está tudo muito bem. Não está não, está errado. Essa mentalidade tacanha é também um dos problemas, né? Que permeiam a ausência de crescimento dos clubes do Nordeste. Um problema também que sempre permeou o esporte, apesar de que o esporte não dá para comparar, né? Tem 2 títulos nacionais, né? No futebol brasileiro, né? Um título brasileiro e também, Campeonato Brasileiro, também um título de Copa do Brasil, né? Então o que acontece? É lamentável falar isso no Fortaleza, né? Porque eu torço demais para que tudo aconteça de bom para o Fortaleza, para o Lai, porque a torcida é sensacional, né? Mas infelizmente eu tenho que fazer aqui uma análise objetiva sobre os fatos, mesmo perdendo torcedores aqui no meu canal. Eu preciso fazê-lo. É o meu compromisso. A minha dignidade intelectual me obriga a fazer uma análise objetiva sobre os fatos. Uma análise objetiva sobre o Fortaleza hoje vai se deparar com o Fortaleza em crise em relação ao seu jogo. Não estou nem mais falando de gestão, né? E esse time vai encarar o esporte, aí sim, em alguns jogos aí tentam jogar. Pode até ser que consiga, porque tem um time com bons jogadores individualmente falando, tem um elenco de qualidade, e eventualmente esses jogadores podem decidir uma partida. Mas se nós olharmos para o que é o jogo hoje, para as ideias que circulam em campo, precisamos falar que as ideias do técnico muito mais novo, né, e muito mais corajoso, né, que é o Sosso, hoje superam as ideias do Vojvoda, né? Então, a gente percebe um esporte tentando trabalhar muito bem, tem até mais compactação do Fortaleza, do que o Fortaleza, que quer ser uma equipe muito defensiva. A equipe do esporte progride melhor para o campo de ataque neste momento. A equipe do esporte sabe muito bem, sabe o que fazer com a bola quando ela chega no terço final, porque essa bola é muito trabalhada no meio de campo. O meio de campo do esporte trabalha muito melhor essa bola. A gente vê um espaço entre as linhas muito melhor estabelecida nos jogadores do esporte, né? A gente percebe uma aproximação, uma condução, uma progressão, né, com aproximação que é muito diferente do que a gente vê no Fortaleza. Eu estou falando, por exemplo, de uma progressão que conta com a aproximação, porque a gente está falando de ideias diferentes. No outro lado, a gente tem ideias, né, do jogo, né, em que a equipe tem que chegar rápido ao campo de ataque, né? Então você vê muito mais espaço entre as linhas, muito mais espaço também entre os jogadores. Você vê a necessidade dos jogadores de acertar bons passes. Então você obriga o jogador a fazer muito bem o seu trabalho. Um esquema tático, quando ele está muito relevante, quando ele está muito arredondado, ele consegue até aceitar que o jogador não faça tão bem o seu trabalho, porque outros vão fazer, né? Porque as coisas vão funcionar. O esquema tático facilita para as individualidades. O que a gente vê no Fortaleza hoje são as individualidades precisam jogar muita bola. Como elas têm dificuldade para fazê-lo, até em virtude de que o próprio esquema tático as prejudica, a situação não é favorável para o Lai neste momento. Então, aquela impressão de que a gente está
tem um time da primeira divisão contra o time da segunda divisão e vai ser muito fácil, esqueça isso. Não vai ser mesmo. Não vai ser. Não tem essa história de... Não tem favoritismo para o Fortaleza nesse caso. O Laio pode ganhar? Pode, mas não tem favoritismo não. Não tem mesmo. Então a questão qual é? Como é um grande clássico do futebol nordestino, um jogo decisivo, a gente pode até perceber o Fortaleza se reacendendo. Aquilo que não funcionava pode funcionar perfeitamente, né? Alguns jogadores podem se destacar. Agora, para começo de conversa, na minha opinião, né, para que o Fortaleza tenha algum tipo de sucesso nessa partida, tem que começar o jogo com o Kevin, por exemplo. O Vojvoda vai fazê-lo? Eu duvido que vá, né? A gente pode perfeitamente ter nessa partida aí, final, semifinal, que é uma final para os dois, na verdade, né? A gente pode perfeitamente ter um Sport falhando grotescamente em tudo que estava fazendo até agora. Mas a questão é, a análise é em cima do que era feito por uma equipe, em cima do que era feito pela outra equipe até então. E o que vem sendo feito pelo Sport, o que vem sendo feito pelo Fortaleza, nos indica aqui que o Sport tem chance sim de passar para a final da Copa do Nordeste, né? Então a gente tem aí, portanto, uma igualdade de condição, mas não vou ficar em cima do muro não, né? Acho que neste momento é muito igual, mas assim, um leve, né, pequeno favoritismo para o Leão da Ilha. Neste caso aí contra o Fortaleza. E evidentemente que isso nos assegura que o Fortaleza vai ser eliminado, que vai perder do Sport. Eu estou falando apenas que há sim um leve favoritismo em virtude de que a decisão é na casa do Sport, né? Com um time que sabe perfeitamente o valor, a importância de entrar esse dinheiro neste momento, vai ajudar demais na vida da equipe, né, no restante da temporada, se chegar à final da Copa do Nordeste, né, em condição até mesmo de conquistar a Copa do Nordeste. Entra um valor legal também, que ajuda muito. Também ajuda demais a construir o perfil da equipe, né, melhorar o perfil da equipe para as disputas dificílimas do Campeonato Brasileiro da Série B. Então é importante demais para o Sport conseguir essa vaga e acho que há, na verdade, assim, esse entendimento também no Fortaleza. Qual é o problema? O problema é que as conquistas dos últimos tempos, né, inclusive por parte do Vojvoda, parece que gerou uma certa comodidade. E a comodidade ela é muito mais complicada do que a gente presume. Porque ela também está inserida dentro daquela ideia de que, não, nós vamos conseguir. A gente vai conseguir porque a gente consegue, porque a gente tem conseguido, porque os números são importantes. E não, nem são tão mais importantes nos últimos, né, meses aí, né? Mas essa percepção de que nós estamos num nível diferente. Isso é muito perigoso, e eu vejo isso hoje no Fortaleza, o que também é produto da comodidade e é também algo que aumenta a própria comodidade da equipe do Laio. A gente não vê isso necessariamente no esporte. Sabe por que não vê? Não é pelo dirigente de um clube ou de outro. É pelo comando do banco de reservas. É pela comissão técnica. O Sosso hoje é um técnico melhor do que o técnico do Fortaleza, né? Isso significa que ele vai ser melhor no final? Também não. Mas neste momento, também pelo que vem fazendo um técnico e outro, precisamos falar que o trabalho do Sosso é muito melhor do que o trabalho do Vojvoda, né? Eu diria para você que as duas partidas que teve, né, que o Sport teve contra o Atlético Mineiro e que foi eliminado pelo Atlético Mineiro, né, foram duas partidas, vocês estão aí, né? Estão sentados aí? Estão de boa aí? Então eu vou recomeçar a frase. As duas partidas em que o Sport teve contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, a partida em que perdeu e a partida em que ganhou, nessas duas partidas o Sport jogou mais bola do que o Fortaleza em quase todos os seus encontros dessa temporada de 2024. Eu sei que eu estou falando coisas que a maior parte daqueles que estão vendo esse vídeo, que são torcedores do Fortaleza, discordam de mim, podem discordar de mim, mas eu preciso ser bastante honesto com aquilo que eu estou vendo. E, é claro, você pode perfeitamente achar que você é torcedor, você tem o direito de pensar o que você quiser, achar o que você quiser, e eu respeito, né? Não tem nenhum problema. Mas eu tenho para mim uma desconfiança de que grande parte de vocês, boa parte de vocês, até por torcerem para o Fortaleza, não olham para o que o Sport está fazendo. Eu, como analista, eu olho. Assim como também os torcedores do Sport não olham muito para o que o Fortaleza estão fazendo. Como analista, eu olho, né? Então, evidentemente que a minha fala, na minha opinião, é produto da minha observação, que é uma observação, né, que gera comentários bastante objetivos aqui. E claramente muitos desses comentários que vocês não curtem, mas eu não posso fazer absolutamente nada em relação a isso, tá? Eu torço, no fim das contas, para um grande jogo, né, que vença de fato o melhor, né, que o Fortaleza consiga fazer uma grande partida, né, que o Crave seja colocado como titular e faça uma grande partida, e que, por outro lado, o Sport também consiga fazer uma grande partida e que vença de fato o melhor. Neste momento, totalmente igual aí, né, a chance de um ou de outro, quase totalmente igual, mas eu vejo um leve, muito leve, quase microscópico, mas sim, uma pequena vantagem para
o Leão da Ilha nesse confronto contra o Leão de Fortaleza contra o Lion. Tá bom, gente?